Olá, eu sou Alexandre Bratti, eu sou o CEO da holding recém-formada por Ivino e Gran Cru, hoje a maior varejista de vinhos do Brasil, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês. O mercado de vinhos no Brasil ele ainda é muito incipiente. Ponto. Esse é o pano de fundo. A gente consome menos de 3 litros per capita no Brasil, que comparado com qualquer país que tenha alguma cultura de vinho, a gente está muito aquém. O brasileiro médio consome menos de uma taça por mês, né? E é muito focado em vinhos nacionais. Se a gente voltar 15 anos atrás, a gente tem um crescimento no consumo per capita bom. A gente vem crescendo 15%, 20% ao ano. Só que a base era muito pequena. Então, crescer 15%, 20% ao ano é nada. É muito pequeno. A gente sai de 1,9 litros per capita para 2 litros per capita. Então, o incremento é muito pequeno e tem sido devagar. Mas é um mercado que vem crescendo. É um mercado que vem crescendo, é um mercado que vem se sofisticando. Vale um parênteses aqui de que o vinho nacional tem ganhado bastante destaque. Hoje a gente tem espumantes incríveis feitos no Brasil e com renome internacional. Até poucos anos atrás a gente não tinha. E agora a gente começa a desenvolver outros vinhos. A gente começa a ter vinhos tintos e vinhos brancos também de renome internacional. A gente ainda tem um problema de custo-benefício para o vinho brasileiro, salvo em espumantes, que isso é mais tranquilo, mas que se eu for gastar R$100 num vinho nacional e num vinho importado, normalmente você vai ter uma diferença de qualidade. Mas o mercado está evoluindo. E mais recentemente, eu posso afirmar que o relacionamento do brasileiro com o vinho mudou. A gente teve nos últimos anos, e aí sim, impulsionado pela pandemia, a gente teve um ingresso de mais ou menos 3 milhões de novos bebedores, que estavam em casa, né? E o momento de estar em casa, com gastronomia, assistindo séries, ele pede um vinho. Você não vai, ou pode até, mas não é o comum, você não vai abrir uma vodka em casa para tomar sozinho, você não vai abrir um gin em casa para tomar num jantar com o marido ou com a esposa, você não vai, mais dificilmente também, ficar tomando cerveja sozinhos, porque cerveja é uma bebida mais social quando você sai. Então, o vinho ele estava muito apropriado para esse momento, né? Então, as pessoas ficaram em casa e elas aprenderam a beber vinho. Então, foi um momento muito especial para a categoria de vinhos, que a gente saiu de 2,1 litros, que a gente tinha em 2019, para 2,7 litros. Então, teve um crescimento de 30% no consumo de vinhos per capita, que era um crescimento que não existia até então, né? Ele foi o dobro de um crescimento histórico, o triplo de um crescimento histórico. E essas pessoas que começaram a tomar vinho, elas continuaram tomando vinho. Então, a gente, 2021, não teve esse crescimento de 30%, mas ainda assim teve um leve crescimento. Então, a gente não perdeu o que a gente conquistou, isso já é incrível. O vinho, por alguns fatores, ele demora para entrar no dia a dia das pessoas e, com certeza, preço é um fator importante. Você quer entrar no mercado de vinhos, você vai começar tomando um vinho de 20, 30, 40 reais, para uma cultura que é uma cultura cervejeira que paga R$2,50 numa latinha de cerveja. Então, você tem um abismo grande aqui, diferente de outros países. Se você vai na Europa, você acha uma garrafa de um vinho bom por €2 e você acha uma cerveja por €1. Então, é o dobro. Aqui a gente está falando de 10 vezes no Brasil e fora a gente está falando de 2 vezes. Então, esse é o maior incentivo e essa é a maior barreira que a gente tem para realmente que o consumo seja mais amplo. Tem vários aspectos que vão levar as pessoas a consumir. O vinho está muito associado a benefícios de saúde, a benefícios cardíacos. É uma bebida que você não bebe muito também. Você está em 2 pessoas, você vai tomar uma garrafa ou uma taça num jantar.
Então, você tem outros benefícios associados, mas, como qualquer mudança cultural, ela não é do dia para a noite. A gente teve um momento lindo no segmento de vinhos nos últimos 2 anos, que foi esse ingresso e ficar em casa trouxe isso, e agora a gente tem que ir desenvolvendo. O vinho no Brasil ele também é ímpar, né? A gente está crescendo no consumo de vinho rosé como nenhum outro país do mundo. E que até 5 anos atrás ninguém nunca tinha ouvido falar em vinho rosé. Primeiro que é um vinho mais tropical, né? Ele é um vinho mais leve para você tomar na piscina, para você tomar no café da manhã. Então ele é mais fácil para climas quentes e tropicais que nem o Brasil. Ele é mais frutado, um pouquinho ácido, faz você querer beber um pouco mais. E teve um impulso por influenciadores digitais que adoraram o conceito, foram contratados por várias marcas. A gente contratou um monte de influenciadores para falar de vinho rosé. Inclusive, a gente fez um lançamento, se eu não me engano, foi em 2020, de um rosé francês de Provence. E no evento de lançamento acabou o vinho. A gente teve que pegar o vinho que estava no cenário para dar para as pessoas, porque tinha acabado de tanto que as pessoas queriam, e completamente fora da curva. Mas é uma das particularidades. O vinho em lata ele funciona muito bem, mas ele é uma proposta diferente para alguém que quer essa proposta. Ele não é para ser um vinho fino, ele não é para ser um vinho sofisticado, ele é para ser um vinho prático, ele é para ser um vinho que você vai levar para a praia, você vai levar com um cooler para a piscina. Ele é mais doce, ele é gaseificado, ele é feito para você tomar na lata. Teve até uma jornalista que fez um estudo e ela fez uma pergunta super interessante. Ela fez uma degustação de vinhos em lata e ela começou falando: eu não sei se eu tomo na lata ou na taça. E aí ela optou por tomar na taça os vinhos de lata. Aí depois eu estava falando com ela, eu falei, eu não faria isso, porque o vinho em lata foi feito para você tomar na lata. 70% do sabor que você sente é pelo olfato. E na lata você não tem olfato. E por isso que ele precisa ter uma carga aromática maior. Por isso que ele é mais doce, por isso que ele é gaseificado, porque você só tem o paladar, você está sem o olfato. Mas ele é feito para isso. Então, para mim, uma degustação de vinho em lata tem que ser na lata. E é uma experiência diferente. Ele é quase que uma outra categoria dentro do vinho, se a gente for chamar de vinho. Ele é quase um drink de vinho e menos um vinho em si. Mas são vinhos. Você tem vinho branco, você tem vinho rosé, você tem vinho tinto. E ele serve um propósito muito bom. Assim como os vinhos em caixa. Vinho em caixa, os wine in bags, wine in boxes, que são caixas de 3 litros, de 5 litros, para você deixar na geladeira por um mês, eles funcionam muito bem também. E eu acho que eles têm... Esse é mais subaproveitado do que o vinho em lata. Porque quando você vai num restaurante e você pede um vinho em taça, você pode ter esse mesmo vinho com a mesma qualidade numa caixa de 5 litros. E você pega uma taça e acabou, está resolvida a vida do cliente. Então, isso já acontece. A gente tem vinhos muito bons em caixa na Europa e no Brasil a gente tem algum sobre isso. Eu acho que a gente tem que evoluir um pouco nesse preconceito, mas para restaurantes ou para sua casa, você quer ter todo dia tomar uma tacinha dele, não faz sentido você ficar abrindo garrafas, porque o custo da garrafa, o custo da rolha, o custo da cápsula é muito maior do que você comprar 5 litros numa caixa de Tetra Pak que vem revestida de alumínio por dentro para não ter contaminação e que depois de aberto dura ainda 30 dias, 60 dias, dependendo do vinho, porque é embalado a vácuo, não entra ar, não entra luz. Então, acho que tem um espaço muito interessante para embalagens alternativas. Se eu vou vender muito vinho em caixa pelo site, provavelmente não. Mas eu devo vender ele muito para restaurantes no meu braço B2B. Por outro lado, vinho em lata eu vou vender muito no site, porque é para o consumidor final. Vou vender no braço B2B provavelmente nada. Então, você tem segmentos diferentes da população e pela nossa multicanalidade a gente consegue atender todos eles. E sobre as garrafas, não é alguma coisa de curto prazo. Em 2021 a gente teve
até incidentes com fábrica de vidro na Argentina, uma fábrica queimou e demora 6 meses para fazer uma fábrica de garrafa de vidro voltar a funcionar, e novas fábricas demandam um investimento de 500 milhões de dólares. É um negócio massivo. Então, tem pouca gente querendo investir. Claro que a pandemia trouxe gargalos e concentrações específicas, por isso faltou. Mas a gente está vendo um cenário onde vai faltar de forma contínua garrafas. Então, as embalagens alternativas vão funcionar muito bem. Na Europa, você já tem muito vinho em garrafa PET. No Brasil é proibido ter bebida alcoólica em garrafa PET, salvo algumas que têm liminares bastante antigas. Mas é um caminho que a gente pode evoluir. Claro, depende da qualidade do vinho, depende da percepção do vinho. E aí, para dar um pouco de sabor nisso, né? Só da gente falar de folha ou de screw cap nas garrafas de vinho, você já tem um preconceito gigantesco. Tem muita gente que fala, não, se é screw cap, eu não tomo, porque é um vinho ruim. Eu só tomo se for de rolha. E tem rolha natural, tem rolha sintética. Mas são os preconceitos que vêm do passado, da história, né? Hoje você tem vinhos muito bons que são screw cap e que não atrapalham em nada a qualidade do vinho. A rolha de cortiça natural que permite uma oxigenação, que mantém o vinho melhor, podia ser verdade. Hoje você tem muita tecnologia, até atrás de rolhas sintéticas, de screw cap, que fazem com que os vinhos sejam muito bons. E você tem vinhos muito bons e muito caros com screw cap, você tem vinhos muito bons e muito caros com rolha sintética. E eu tenho vinhos no nosso portfólio que só a rolha custa mais de 2 euros. Então, imagina o impacto disso para o consumidor final. Mas são vinhos de R$1.000, de R$800. A rolha é caríssima. E as pessoas têm isso, né? Então, é engraçado, psicológico influencia. 80% dos vinhos importados são vendidos em supermercado, é um número absurdo de alto, né? Todo mundo vai em supermercado e quando vai no supermercado aproveita para comprar uma garrafa ou outra. A gente, nem Ivino, nem Gran Cru tem um histórico muito forte de relacionamento com supermercados. Não fazia parte da estratégia de nenhuma companhia até muito recentemente. Então, a Gran Cru tinha um braço de restaurantes muito fortes, mas não de supermercado. E com a pandemia, 2020, essa estratégia mudou, porque os canais presenciais sumiram. Não tinha mais loja aberta, não tinha mais restaurante aberto. Então, os canais, esses um pouco mais frios de relacionamento de vinho com a pessoa, foram as alternativas para crescer. Então, em 2020, a Gran Cru criou um braço de key accounts de supermercados e começou a investir. O ano passado, 2021, a gente cresceu 300% nesse braço, sobre o que a gente já tinha feito em 2020, que já foi um número expressivo. E a Ivino também começou nesse canal, nessa estratégia, nessa aceleração de supermercados. O gosto, de uma maneira geral, do brasileiro, ele pede por coisas mais doces, né? E até a gente pode ver pela cerveja mesmo, que ela tem 45% de milho como cereal não malteado, faz com que a cerveja seja um pouco mais doce. E os vinhos tradicionais, eles não são doces, eles são secos. O vinho de mesa brasileiro, que é o que mais se vende, é um vinho mais adocicado. E aqui a gente tem, por um lado, preconceito com vinho doce, mas a gente tem uma restrição por vinho que não é doce. Então, o brasileiro está se encontrando um pouco nesse caminho. Vinho doce, tem algumas vinícolas que trazem vinhos doces, que vendem vinhos doces, ele vende bem. Para quem não gosta de vinho, o vinho doce é um suco de uva com alguma complexidade a mais, com dulçor a mais, com álcool, mas ele está num estágio intermediário, porque você coloca açúcar. Né? O vinho doce você tem 50 gramas de açúcar por litro, 80 gramas de açúcar por litro, dependendo do vinho, ele fica doce. Então, ele também é um caminho intermediário, né? Tem marcas super legais que têm açúcar e que as pessoas tomam e as pessoas gostam, mas tem uma evolução.
Que nem café. Café, tem gente que fala, não, se você gosta de café, você não toma café com açúcar ou com adoçante, porque senão não é café. Você está sentindo o aspartame, você está sentindo outra coisa. Então, que nem qualquer segmento, você tem essas evoluções. No sorvete, da gordura hidrogenada que vem no sorvete, na cerveja, se é puro malte ou se não é. Então, você tem essa evolução. De novo, o Brasil não tem uma cultura de beber vinho, então a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. O bom é que nossa curva é crescente e contínua, mas o preço é um fator, o sabor é um fator, então tem alguns fatores que ainda vão permitir que a gente continue crescendo por bons anos. Não vai ser uma explosão, eu não acho que a gente vai chegar em 10 litros per capita, principalmente pela questão de preço. Acho que se o preço fosse mais acessível, a gente conseguiria chegar num consumo maior de vinho, mas estamos um pouco longe disso. O Brasil e o brasileiro são super resilientes, né? Jogo de cintura é o que não falta para a gente. O cenário ele já começou a impactar, não só Vinho Gran Cru, mas todo o mercado, começando pela alta de juros. Então, a gente tem linhas de crédito, a gente tem linhas de financiamento, isso faz com que custe mais caro. Uma desaceleração da economia num produto supérfluo, ele tem impacto grande, né? E o que a gente vê é uma desaceleração da economia. Um ano eleitoral sempre é um ano mais complexo de fazer negócios, investimentos estrangeiros caem, o IGPM, todo mundo acompanhou nos últimos anos, 37% de IGPM, todas as lojas sofrem com isso, porque tem aluguel, como eu falei antes, dissídio da categoria foi acima de 10%, então o momento do Brasil ele traz impactos, né? Do ponto de vista do empresariado, a gente tem que buscar eficiências. Eu vou buscar eficiência de custos, eu vou buscar eficiências logísticas, eu vou buscar todo tipo de eficiência, porque eu não posso passar as ineficiências que eu tenho no cenário macroeconômico para o meu consumidor, porque eu paro de vender. Então, eu tenho que buscar eficiências e esse é meu driver no dia a dia. Todas as áreas precisam ser mais eficientes, a empresa precisa ser mais eficiente, porque senão eu acabo repassando. O Brasil, em particular 2022, começou um ano difícil. Começou o varejo, em janeiro, foi um varejo sofrido. A gente teve recordes de casos de Covid, de contaminações, com 180 mil casos por dia. Isso foi ruim para o varejo, mas foi pior ainda para o segmento de vinhos, porque quem bebe vinhos estando doente, estando contaminado. Então, a gente teve um impacto, o varejo como um todo caiu, o vinho caiu um pouco mais do que o varejo. E isso é consequência de todas as decisões que a gente vê acontecendo Brasil afora, não vou falar mundo afora, mas Brasil afora. Mesmo com uma carga alta de vacinação, que acho que é um dos méritos que a gente teve, 180, 190 mil pessoas por dia é um público muito alto, e isso é concentrado em poucas praças, né? A gente não vê isso no Brasil inteiro, claro que a gente vê, mas a concentração é São Paulo, Rio, que é onde a gente vem. Mas, aliado a isso, volto à questão do produto quase supérfluo. Não vou falar que vinha 100% supérfluo, mas ele chega a ser uma necessidade. Mas ele é quase supérfluo, então é onde as pessoas cortam. Se você é mandado embora, se você tem alguma redução de receita no teu mês, você vai deixar de comprar uma garrafa de vinho. Então tem impactos no negócio, sim. A gente, apesar disso, a gente vê um ano bom, um ano de crescimento para a nossa empresa. A gente vai crescer por volta de 30% de 2021 para 2022. E em 2022 a gente tem muito mais coisa pela frente. Vou dar alguns exemplos do que vem pela frente, quais são os nossos principais desafios, mas tem muita coisa que, se eu for falar de tudo, a gente não sai daqui. O meu principal desafio, e aí é meu pessoal, e claro que impacta a empresa, é a integração. Eu tenho hoje 350 pessoas aproximadamente que vêm da empresa Evino e mais 250 pessoas que vêm da empresa Gran Cru. Então, são 600 pessoas que estão sendo impactadas por essa fusão.
uma fusão desse tamanho, desse vulto, ela mexe com todo mundo, com 100% da população que a gente tem. Então, as funções, de uma maneira geral, elas acabam perdendo um pouco de escopo e ganham em profundidade, o que é natural de se esperar. Uma empresa que faturava 200, 300, 400 milhões, agora uma empresa que vai faturar 800, 900 milhões. Então, você muda a escala da empresa e as funções vão se especializando. Então, todas as pessoas estão passando por transformações. Tem pessoas que estão mudando de área, tem pessoas que estão mudando de função, tem pessoas que estão ganhando responsabilidade. E a gente está num momento de desenhar nova cultura também. Então, eram culturas bastante diferentes, como você pode imaginar, e viram uma empresa mais jovem, mais dinâmica. A Gran Cru era uma empresa mais tradicional, um pouco mais séria do que viram. E agora a gente está desenhando qual é a cultura que a gente quer. Qual